Yudi, Priscila, Maísa, PlayStation, Roleta, X-Men Evolution, Super Choque e, claro, aquele clima da manhã na infância onde os problemas de hoje não existiam. Pra quem cresceu com a TV aberta, o Bom Dia e Companhia era muito mais do que um programa infantil. Era uma porta mágica para um mundo cheio de desenhos que a gente nunca esqueceu. Um lugar de diversão, aprendizado e também uma fábrica de memes que fazem a gente rir até hoje. Os apresentadores pareciam ser amigos de verdade, daqueles que a gente queria ter por perto. Mas por trás da diversão e dos desenhos existem histórias de bastidores que são bem bizarras. E acredite, foram muitas. Então se prepara que hoje a gente vai mergulhar na história mágica e também um pouco maluca do Bom Dia e Companhia. Ai, que saudade da infância, né? Quando a vida era só curtir os desenhos do Bom Dia e Companhia e a gente nem sonhava com um dos maiores pesadelos de um adulto. Bora rodar a roleta? É uma das C3 e já vai! PlayStation, 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 PlayStation. Ai, que pena, ganhou uma calvície. Mas calma, hoje existe a manual. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos e muitos têm queda capilar antes dos 30. Mas tudo isso não é mais um problema impossível de resolver, porque a Manual tá aqui pra isso. Quando eu fui no Inteligência Limitada, o podcast do Vilela, eu tava com a minha franjinha clássica de Piu Piu Monstro, sabe? Que eu usei em boa parte aqui do canal. E tem um comentário maravilhoso nesse vídeo que é o seguinte: este homem está escondendo uma calvície, mas é gente boa. E ele não poderia estar mais certo. Pode ver que no meu primeiro vídeo do canal as minhas entradas estavam bem aparentes, né? Era a queda de cabelo batendo na porta. Mas tudo mudou quando eu comecei minha jornada com a líder no tratamento de calvície no Brasil. E nem precisei sair de casa. Foi só entrar no site, responder um questionário sobre a minha saúde e enviar uma foto para o time médico analisar. Com a prescrição liberada, eu recebi em casa um tratamento personalizado com as minhas necessidades. E ó, não esquece, é só usar o meu cupom CABELOAPROFUNDO ou escanear esse QR Code aqui. E já dá pra notar que eu tô bem mais cabeludo do que antes, né? A mudança já é bem notável. Agora, se liga nessas fotos do antes e depois de clientes reais da Manual e me diz se não dá pra ver uma diferença enorme. E eu vou continuar mostrando o meu progresso aqui e nas redes sociais. E se você quiser dar adeus às entradas, é só clicar no link do comentário fixado ou no link aqui da descrição. Diga adeus à calvície com a Manual. Desde a sua criação em 1981, o SBT sempre teve uma relação íntima com o público infantil. Entre as décadas de 80 e 90, a emissora já investia em atrações voltadas para as crianças, como os programas do Bozo, o Show Maravilha e blocos de desenhos como o Sessão Desenho e Festolândia. Esse histórico ajudou a preparar o terreno para o surgimento do Bom Dia e Companhia. O programa foi idealizado pelo diretor Newton Travesso, que enxergou um potencial imenso na Eliana, que apresentou a Sessão Desenho. O carisma da moça já tinha conquistado as crianças e o diretor acreditava que era a hora de dar a ela um programa mais estruturado, com uma proposta inovadora dentro da grade do SBT. Sua companhia, a nossa manhã vai ser sempre uma grande alegria. Alegria, bom dia. Apesar das limitações orçamentárias da emissora naquele momento, Travesso conseguiu reutilizar cenários do programa livre apresentado por Serginho Groisman para montar a ambientação do novo projeto. O programa nascia com um caráter didático e pedagógico, mas também com um espaço para entretenimento, algo que o diferenciava da concorrência. O Bom Dia e Companhia estreou dia 2 de agosto de 1993. E muita gente nem faz ideia disso, mas teve até participação da Angélica. Angélica, tudo bom? Tudo bem? Comadre? Tudo bom? A atração teve um começo modesto.
Ia ao ar às 9h15 da manhã, com Eliana como figura central em um cenário que simulava uma casa. Ao seu lado, um computador chamado Flitz, uma espécie de assistente virtual, ajudava nas pesquisas e servia como apoio para os assuntos abordados. A ideia era formar um ambiente lúdico, mas também educativo. Dicas de leitura, alimentação saudável e conteúdos sobre ciências faziam parte da pauta, intercalados com desenhos animados. O formato era totalmente original, criado no Brasil, sem adaptações de modelos estrangeiros. Isso era incomum numa época em que muitas emissoras preferiam importar ideias prontas, como o Bozo, que veio dos Estados Unidos. A aceitação do público foi acontecendo aos poucos. Mas a Eliana já carregava com ela uma base de fãs muito grande dos programas antigos, então a expectativa para essa nova fase era muito grande. Seus figurinos, compostos por shortinhos coloridos, camisas estampadas e chapéus, se tornaram febre entre as meninas da época, provando que o Bom Dia e Companhia começava a ultrapassar a barreira do entretenimento infantil para se tornar um fenômeno cultural. Entre 1993 e 1998, Eliana comandou o programa e o consolidou como uma referência na televisão. Durante esse período, o cenário foi ganhando novos personagens que ajudavam a reforçar o caráter pedagógico do projeto. O monstrinho roxo Melocoton, por exemplo, apareceu em 1994 e conquistou o público com seu jeito carinhoso e seu amor por comidas e abraços. O sucesso foi tão grande que não perderam a oportunidade de transformar o mascote em um brinquedo que sentia cócegas. Em 1997, o boneco do Melocoton já tinha vendido aproximadamente 250 mil unidades, segundo o SBT. Em 1995, surgiram também a minhoca Bizuca e a boneca de lata Recicleia, as duas com funções educativas ligadas à ecologia e sustentabilidade. Com essa variedade de personagens, as manhãs no SBT passaram a ter uma identidade própria, leve, colorida e educativa. Com a apresentadora sendo a cara do programa, o Silvio Santos resolveu mudar de nome para Eliana e Companhia em 1997. Ele achava importante evidenciar o nome da apresentadora, sendo algo que acontecia em outros programas infantis, como os da Xuxa e da Angélica. Nessa fase, a média de audiência do programa era de 6 pontos, sendo que no confronto direto de 30 minutos com o Bom Dia Brasil da Globo, ele alcançava picos de 10 pontos. Esse desempenho era considerado bom pro horário e pro SBT na época. Mas as coisas estavam prestes a mudar drasticamente em setembro de 1998. Sentindo que era o momento de crescer na carreira, a Eliana tentou negociar mais espaço para o programa na grade do SBT, mas a direção do canal não aceitou a ideia. Então, ela decidiu negociar com outras emissoras e acabou fechando acordo com a Record. Depois de muitos anos lá, ela voltou para o SBT em 2009 e atualmente trabalha na Globo. A partir dali, o programa voltou ao nome original e foi assumido por Jaqueline Petkovic, que ficaria conhecida como Jaque. Ela já fazia parte da casa, tendo apresentado o programa Fantasia e já estava sendo testada antes mesmo da Eliana confirmar a saída. A mudança gerou muita pressão, com a equipe protestando contra a saída da Eliana no dia que a Jaqueline estreou. Para piorar a situação da jovem de 17 anos, ela perdeu o avô um dia depois e recebeu um baita consolo do diretor, que simplesmente disse: ou você escolhe a carreira, ou você escolhe o seu avô, que não tá mais aqui. Apesar de tudo parecer estar indo contra ela, a mudança foi bem recebida pelo público, já que manteve o estilo doce e envolvente da Eliana, mas trouxe novos ares. Nos 5 anos em que apresentou o Bom Dia e Companhia, de 98 a 2003, ele não só manteve a sua relevância, como cresceu em audiência, alcançando médias de 9 pontos com picos de 13. Números ótimos para a TV aberta da época. Sem falar que a atração vencia ou ficava emparelhada com a audiência da Rede Globo. Com a saída repentina da Eliana, não deu tempo de mudar muita coisa. O programa seguiu praticamente do jeito que estava. Mas no começo de 1999, as coisas começaram a mudar de novo e não foram poucas. O Melocoton foi o único personagem da primeira fase que continuou no programa, e aí surgiram outros como o Tonico e Tinoca e os Bananas de Pijamas. Além deles, a Jaque ganhou uma assistente de palco, a pequena Michelle Giudice, que hoje em dia é atriz e dubladora.
Mas o novo formato teve vida curta. O Bom Dia e Companhia mudou de novo em 2000, repaginado com uma linguagem mais tecnológica e futurista. A maioria dos personagens saiu, dando lugar a um alienígena chamado Gug, os pássaros Pio e Pia, o peixe Ramonzinho e o livro. Mais uma vez, o único das antigas que ainda aparecia era o Melocoton. Ainda com a Jaque, o programa chegou a ter um momento com plateia para comemorar a Semana da Criança em 2002. Ela fazia brincadeiras infantis clássicas como Dança das Cadeiras. Em 2003, o Bom Dia e Companhia acabou dando uns passos para trás. A crise financeira que a emissora passava na época pesou e o programa sentiu o impacto. Todos os bonecos e quadros foram retirados do ar e Jaqueline passou a comandar a atração sozinha. Ela passou a contar e interpretar histórias, trazer curiosidades e ensinar coreografias. Além disso, recebia artistas convidados e lia cartas do público. Com o corte de custos do SBT, o tempo de duração do programa também foi reduzido. Por causa dos cortes de orçamento, 2003 também foi o último ano da Jaqueline no Bom Dia e Companhia. Ela se despediu em 31 de outubro e foi fazer parte do A Praça é Nossa, além de começar a gravar a série de comédia Meu Cunhado, que estreou em 2004. Mas não demorou muito para ela sair da emissora, pois não queria ser atriz, apesar de ter se arrependido mais tarde. A Jaque seguiu como apresentadora e atualmente faz conteúdo para a internet. Ela também participou há pouco tempo do game show Acerte ou Caia, da Record. E agora a gente chega num dos momentos mais sombrios do programa. Com uma situação financeira complicada, a emissora decidiu apostar em novos talentos que sairiam mais barato. A dupla Jéssica Esteves e Cauê Santin. Eles não eram novatos na televisão. Os dois já tinham aparecido em outros programas e comerciais e faziam parte do grupo musical Turma do Ré Mi. O conjunto foi convidado para participar do Teleton Kids e aí os dois acabaram chamando a atenção do Silvio Santos, que fez o convite poucos dias depois. Eles mal tiveram tempo para assimilar aquilo e logo estavam estreando no dia 3 de novembro. Mesmo com a reformulação, o tom educativo continuou. Os apresentadores dançavam e contavam histórias entre os blocos que se alternavam com desenhos. Mas essa terceira fase é uma das menos lembradas do programa e isso aconteceu por vários motivos. Em primeiro lugar, foi uma fase muito curta, durando só 2 anos. Para piorar, a dupla foi criticada por parte do público e da mídia. Uma matéria da Folha de São Paulo definiu os jovens apresentadores como inexpressivos que decoravam texto e marcação de maneira mecânica e artificial. Mas para fazer um pouco de justiça aqui, eles estavam no meio do furacão e tudo aconteceu muito rápido. A Jéssica revelou que eles entraram no ar já no dia seguinte sem ensaio. Além disso, a dupla se esforçava para conciliar as filmagens com os estudos. Naquela época, todo o conteúdo era gravado antes de passar na TV e a equipe precisava ter muitos episódios de reserva, então eles gravavam mais ou menos 6 por dia. Isso resultava em 6 trocas de roupa, penteado e roteiros diferentes para decorar, chegando até gravações que iam até meia-noite. E apesar das críticas, o fato é que nessa época o Bom Dia e Companhia chegou a bater na concorrência, que era nada mais nada menos que Xuxa no mundo da imaginação. Em dezembro de 2004, eles alcançaram uma liderança com média de 8,6 pontos. Também vale destacar que essa fase foi premiada com 2 troféus imprensa e a Jéssica ganhou uma boneca que vendeu mais de 50 mil unidades nos primeiros 7 meses. Então, apesar do que falam, eles tiveram seus méritos. A trajetória dos dois no programa teve fim em 2005. A razão, aparentemente, foi o crescimento deles. Como na época o SBT vendia a ideia de criança apresentando para criança, os dois adolescentes já não se encaixavam mais. Com isso, o Cauê foi dispensado e a Jéssica passou a apresentar a sessão premiada, enquanto o Celso Portiolli curtia as férias. Depois, ela até chegou a ser cotada para apresentar um game show, mas o projeto nunca saiu do papel. Assim como aconteceu com a Jaqueline, ela também não quis entrar para o núcleo de atuação que o canal ofereceu, e acabou encerrando a sua história por lá. E adivinha, com o tempo, ela também confessou que se arrependeu da decisão. O verdadeiro renascimento do Bom Dia e Companhia surgiu na fase seguinte, com a apresentação de Yudi e Priscila.
Eles participaram do reality show infantil Código Fama do próprio SBT, que teve a Priscila como vencedora. Ela depois participou da versão internacional e ficou em 4º lugar. Os dois foram escalados com a professora de dança Ítala Matiuso, que ensinava coreografias durante as transições dos desenhos. Mas ela foi apresentadora por pouco menos de um ano, deixando os jovens sozinhos no comando. O maior marco da 4ª fase do Bom Dia e Companhia veio no dia 26 de março de 2007, quando o programa passou a ser ao vivo. Aí tudo mudou. Agora as crianças podiam ligar pra lá, participar das brincadeiras e disputar prêmios girando uma roleta. E o prêmio mais cobiçado? O lendário PlayStation 2. O jeito que eles anunciavam o console virou um clássico. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Boa sorte, Anderson. PlayStation. E era quase engraçado e triste ao mesmo tempo quando a roleta parava no Dynavision e eles tentavam animar a criança dizendo que era quase um PlayStation 2. Aliás, foi o próprio Silvio Santos que teve a ideia de transformar o Dynavision no videogame do Yudi e da Priscila, com uma caixa personalizada com a foto deles. E acredite, virou um sucesso de vendas. Obviamente não era quase um PlayStation 2, né? Era bem diferente, mas quem disse que a criançada se importava, né? O Silvio Santos, ele não sabia o que era, tipo, PlayStation, era um videogame e tal. É um videogame? Ah, tá bom, beleza. Então vamos fazer o videogame Yudi e Priscila. Yudi e Priscila? Fazer o videogame? Vamos fazer. Aí o que aconteceu? Ele foi, pegou ali a carcaça do Atari, Dynavision, tá ligado? Fez a capa Yudi e Priscila e colocou na roleta. Dynavision, o videogame do Yudi e da Priscila, é quase um PlayStation. Mano, caía na roleta, as pessoas queriam ganhar o quase PlayStation do que o PlayStation. Ele vendeu tudo que tinha pra vender, mano, da Dynavision. E as crianças acreditavam, tá ligado? Que, tipo, aquilo era quase um PlayStation. E eu falava, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, mano, nunca isso daqui é quase um PlayStation, mano. E aí foi quando eu entendi, mano, ele é inteligente, tá ligado? Ele sabe, mano, do bagulho. Se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de apertar nesse botão e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda a aumentar os números e trazer vídeos cada vez melhores pra você. Estamos chegando no 400 mil inscritos, hein? Falta pouco. Mais de 60% das pessoas que me assistem aqui no Aprofundo não são inscritas, então é só apertar nesse botão rapidinho que você vai me ajudar demais. Se a opção de hypar o vídeo estiver disponível para você, também isso ajuda demais esse vídeo a chegar em mais pessoas. E o botãozinho Seja Membro faz você participar do Clube Aprofundo, onde você me ajuda a escolher os temas, tem o seu nome no final de todos os vídeos e ainda assiste eles um dia antes de todo mundo. É isso, gente. Obrigado. Bora voltar pro vídeo. O formato ao vivo e as ligações geraram algumas pérolas, como o funk do Yudi. É 40028922. É o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. E a sinceridade do nosso amigo Henrique. Me diz aí, você tá achando o Bom Dia e Companhia legal ou demais? Legal. Legal? Você não acha que tá demais, não? Não. Não? Tá legal só? Cada um tem sua opinião, né? Verdade. Ou quando o Yudi perdeu a paciência. De onde você fala, Wesley? 8. 8 anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da sua... Wesley, abaixa um pouquinho o volume... Ah, meu Deus, espera aí. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor, Wesley. Deixa a TV no mudo. Abaixa... Não, 8 não. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor. 8. E a mãe surtada gritando. Ô, Jennifer, e aí? Rosa. Qual Jennifer Rosa foi o que ela falou primeiro? Rosa. Foi, ganhou! É rosa, mãe. Oh, é rosa, ela ganhou! Calma. Se colocasse numa roda no meio dela. Calma, relaxa. Vamos lá. Ah, e quem aí lembra de quando o próprio Yudi ligou? Alô? Alô? Quem fala? Ah, você não sabe? É o Yudi? É seu namorado. Cuidado, linda. É o Yudi? Lógico que é. Oi, Yudi, tudo bem? Boa tarde, minha namorada.
Essa foi a era de ouro do Bom Dia e Companhia. A audiência explodiu e os apresentadores viraram celebridades infantis. E em 2009, o programa recebeu um novo fenômeno chamado Maísa Silva. A garotinha foi descoberta em 2005 no Raul Gil e fez um sucesso instantâneo com suas apresentações musicais. Um brilho de amor chegou na ilha inteira. Ao conhecer a menina, o Silvio Santos teve uma sacada de gênio: transformar a Maísa na nova Shirley Temple. Pra quem não conhece, ela foi um ícone infantil que encantou o mundo com seu visual, personalidade e sapateado. Pra tristeza do Raul Gil, que na época era da Band, ela foi contratada pelo SBT no final de 2007. A ideia do Silvio deu muito trabalho porque levavam horas na produção daquele cabelo, mas funcionou perfeitamente. A apresentadora mirim estreou no Sábado Animado, dando um show de carisma, sendo apoiada pela Silvia Abravanel, que não era só a diretora, como a principal encarregada de cuidar da Maísa por ordens do pai. Animado, gente, hoje o programa vai ficar demais. Comigo juntinho com você. Oi, Maísa, bom dia. Oi, Silvinha, tudo bem? Tudo ótimo, você está linda hoje. Vamos mostrar pro pessoal de casa como você está maravilhosa, uma princesa. Dá uma voltinha. Muito bem, tá animadíssima pro sábado de hoje, hein? O sucesso das apresentações do Sábado e Domingo Animado, além das presepadas no programa Silvio Santos, catapultaram a Maísa pro Bom Dia e Companhia em 2009, quando ela cobriu as férias da dupla Priscila e Yudi. E em 2010, quando o programa entrou na quinta fase, ela integrou o elenco de vez, alternando com os mais velhos. Nesse dia a gente tinha gravado Roda Roda, eu já era diretora, aí ele chegou me chamou no camarim, era umas 5h30 da tarde, de uma sexta-feira. E eu tinha acabado de conhecer ela na praça de alimentação, já tinha a visto no Raul Gil, na Record, achava uma coisa. É um fenômeno, eu queria né? ela pra mim, Nossa, eu queria ela pra mim. Maravilhoso. E aí ele chegou e falou assim, escuta, você conhece a Shirley Temple? Eu falei, conheço sim, senhor. 5h30 da tarde de uma sexta-feira. Tá? Do nada, E você, umas perguntas meio aleatórias, né? O que esse cara quer, né? O que tá me perguntando? Falei, conheço sim, seu Silvio. Você conhece a Maísa? Eu falei, acabei de conhecer ela na praça de alimentação. Então, amanhã, 7h da manhã, ela entra no ar de Shirley Temple. Isso era 5h30 da tarde de uma sexta-feira. Tipo, ele queria o figurino da Shirley Temple. Ele queria o cabelo da Shirley Temple. Ele queria tudo da Shirley Temple numa criatura que estava sentada ali na praça de alimentação, que tinha 10 metros de cabelo, minúscula. Tá bom, sim. A personalidade espontânea, o jeito debochado e a fofura da Maísa conquistaram crianças e adultos com memes compartilhados até hoje. Como, por exemplo, aquela vez que ela se irritou com a criança. Ó, você quer 5, 6 ou 7? Você quer 5, 6 ou 7? Não tem, já foi, moleque. Quer ver, Jean? Qual você escolhe? 5? O número 1 já foi, fala pra ele, Má. O número 1 já foi, Jean. 3? 3 já foi, só tem 5, 6 ou 7. 5? Ai, graças a Deus. Ou quando a Maísa questionou a escolha da cor do balão. João Pedro, quantos anos você tem? 7. Que bexiga você escolhe? Azul, amarela ou rosa? Rosa. Rosa, João. Nossa, João, é rosa mesmo, João? João, é a rosa ou é a verde? É, rosa. Tá bom, querido. E claro, né, quando ela se enrolou toda pra pedir água a ponto de falar uma língua desconhecida. Eu vou pegar uma aguinha rápida. Não, né? Deixa eu voltar. Eu quero conhecer o primeiro jogador que vai brincar comigo. Alô? Alô? Quem fala? Gabriela. Gabriela, espera um pouquinho. Tá bom. Valeu, amigo. Adeus, valeu, tá? A primeira passagem da apresentadora no Bom Dia e Companhia teve fim em 2011, quando ela saiu para atuar na novela Carrossel. E aqui fica um paralelo entre as duas apresentadoras do programa.
Maísa seguiu o caminho contrário ao das anteriores que recusaram a atuação. Ela foi aconselhada pelo próprio Silvio Santos a se tornar atriz, uma vez que os apresentadores têm muito menos espaço e chances de trabalho. Foi uma dica de ouro, considerando que hoje ela é atriz da Globo. Ah, detalhe que a canção de abertura do Carrossel foi cantada por Priscila e Yudi. E agora é hora de desbloquear uma memória aí, porque em 2012 teve a chegada do Seu José, um senhor que contracenava com Chico Mineiro, seu periquito. Ele não era um apresentador, e sim um personagem de apoio que lia mensagens positivas para as crianças que participavam dos jogos através de cartas escolhidas pelo pássaro. E no final do ano, o Yudi se despediu. Essa saída foi se construindo de um jeito muito maluco, para dizer o mínimo. Anos depois, o Yudi confessou que muitas vezes apresentava o programa de ressaca, chegando a vomitar nos intervalos. Ele revelou que frequentava baladas, bares e casas de entretenimento adulto, tentando lidar com a pressão da fama e do trabalho. A Silvia Bravanel confirmou que ele chegava no estúdio virado no giraia e que teve problemas sérios de comportamento, como cortar o cabelo sem autorização da produção, o que gerou uma treta com o Silvio, que quase acabou em demissão. Era o Yudi chegando com a Camila, que hoje é a esposa dele, né? Chegavam da balada, ela com umas roupas super vapor, porque sempre foi muito linda a Camila. E aí os câmeras não conseguiam trabalhar, porque estavam olhando pra Camila. E eu, Camila, eu preciso que você vá pro camarim. E aí ele chegava já virado no giraia, porque ele bebia, ele falou tinha maior vida louca. E eu tinha vez que ele falou que ele saiu da balada e foi apresentar o... Ele fazia isso. Aí eu chegava, vem cá, porque eu era a mãezona ali, eu tinha responsabilidade, eu tinha um patrão, né? Eu já tinha um patrão. Então esse patrão falava pra mim, é apresentador de programa infantil, tem que falar com uma criancinha de 5 anos. O cara chegava virado no giraia, virado de uma balada, chegava lá muito loucão, de skate, não sei o quê. Mas ele chegava de skate no estúdio. Ele passava nos corredores do SBT de skate, cara. Aí eu falava, Yudi, vem cá, amor. O negócio é aqui, vem comigo que a gente tá aqui com criancinha, né? Então vamos baixar nossa bola aqui, vamos voltar a ser criança de novo. A decisão de sair aconteceu após mais um dia de ressaca, quando ele correu pra vomitar no meio das gravações e percebeu que a vibe do programa já não tinha mais a ver com quem era o Yudi naquele momento da vida. Eu cheguei virado pra apresentar o Bom Dia, chamei as meninas superpoderosas. Agora com vocês, as meninas superpoderosas. Bum! Eu tinha misturado vodka com uísque, o bagulho subiu assim, ó. Saí correndo, fui pro banheiro e vomitei tudo. Saí vomitando. E ali, mano, ali naquele momento, eu fiquei olhando, eu falei, eu tô jogando a minha vida toda realmente na privada. E ali naquele momento eu falei, não dá mais. Não dá. Aí foi quando eu entrei no estúdio, aí teve uma confusão ali com a Silvia. Aí eu não sei o que, ela, mano, cuidado, você pode perder seu emprego. E tal. Aí eu fui subir na diretoria. Aí convoquei lá o Hélio, o Leon, os diretores do SBT. Falei, não aguento mais, pra mim não dá. Não é mais minha verdade. Eu não vivo mais isso. Eu não sou mais uma criança, eu não sou mais um adolescente, eu sou um adulto. E eu não quero mais, isso pra mim já basta. Mas hoje ele conta que a vida louca ficou pra trás. Ele amadureceu, entrou pra igreja, se casou e continua ativo nas redes sociais. Com a saída do parceiro de longa data, Priscila ganhou a companhia do Bozo, que ficou só alguns meses. Ele saiu em fevereiro de 2013 para estrelar o programa Bozo, que reviveu a atração de sucesso dos anos 80. Por conta disso, a Priscila ficou sozinha até ser desligada um mês depois. Mas foi por causa... Alegando que realmente a gente já tava grande pro programa, assim, né? De idade, assim, porque eles são os maiores, ok. E que eles não tinham um projeto pra gente, né? Incoerente, que depois a Silvia Bravanel aproveitou. Entrou lá, né? Muito mais que eu. Porque... O que aconteceu? Depois de quase 8 anos, a saída foi um choque para a apresentadora, que ficou mais tempo no programa. Mas ao mesmo tempo, ajudou a artista a se reencontrar naquilo que mais gostava, a carreira musical. A princípio, ela cresceu como cantora gospel, mas abandonou esse meio para seguir na música pop. Vale destacar que a Priscila venceu a primeira temporada do The Masked Singer e teve até um momento de atuação como Carmen Miranda na novela Amor Perfeito.
Em seguida, a direção resolveu apostar no sucesso de Carrossel com a criançada. Tendo isso em mente, escalaram em março a dupla Matheus Zueta e Ana Vitória Zimmermann, os intérpretes do Kokimoto e Marcelina. Um mês após eles iniciarem a 6ª fase, a Maísa voltou pro elenco. E pouco depois também rolou a estreia do Jean Paulo Campos, o Cirilo. Eu cheguei a apresentar o Bom Dia e Companhia. Você apresentou pra uma temporadinha, não foi? Acho que eu fui quase um dos últimos de criança a apresentar, né? Antes de ser a Silvia. E aí eu cheguei a apresentar com a Maísa, com o Matheus, que é o japonesinho. É uma responsa, né? Representar o... Porque Mano, imagina demais. as crianças ligam, aí ela ganha o jogo da vida e fala assim, puta, mano. Que isso, não. Era muita responsa. Porque, principalmente que o programa é ao vivo também, né? Então você tem que estar meio que atento em tudo. E eu tinha saído da novela pra apresentar direto, mas foi da hora. Mas você mano. mandou bem? Até que sim, eu fiquei muito tímido no início, muito. Que nem na primeira vez que eu colei no programa do Silvio Santos. Não falei nada. Se pesquisar, não falei nada, mano. Sério? Mas ele não ficava puxando assunto? E ele puxava assunto e eu respondia Compensar tipo, a Maísa, arrancava a peruca do velho, mandava pra casa do chapéu. Muito avontes, eu não sei como, mano. Nessa época, as crianças se revezavam na apresentação. Também teve um período em que os atores receberam um esforço de mais 2 duplas, Bozo e Vovó Mafalda e Patati Patatá, mantendo a dinâmica do revezamento. Mas eles não foram muito populares e duraram pouco tempo. A verdade é que essa era do Bom Dia e Companhia era muito volátil. Com esse vai e vem de apresentadores, o público não conseguia criar uma conexão, sabe? Ainda em 2013, Maísa e Jean saíram para gravar o seriado Patrulha Salvadora, um derivado do Carrossel. E um ano depois, foi a vez de Ana Vitória ir embora, novamente tendo a desculpa da idade. Apesar dela ter só 12 anos na época. Quem entrou no lugar foi a Ana Júlia Souza, dando início à 7ª fase ao lado do Matheus. Fase essa que também não durou muito tempo e por um motivo meio tenso. Em julho de 2015, os jovens foram impedidos de apresentar o programa por causa de uma ação judicial. Esse acontecimento pegou todo mundo desprevenido e aí sobrou para Silvia Abravanel tapar o buraco. A ação foi motivada por uma exigência da readequação na carga horária das crianças, gerando um entrave que durou vários dias até o SBT conseguir provar que nenhum dos apresentadores trabalhava além do limite exigido. O problema foi resolvido no final do mês e os 2 apresentadores puderam voltar, agora revezando com a Silvia. E nem mesmo isso foi duradouro. Um mês depois, a emissora afastou geral, chegando a exibir uma edição sem apresentadores, só com desenhos. No dia seguinte, a Silvia voltou sem mais nem menos, depois de ter se despedido e anunciou que as crianças passariam a comandar o Carrossel Animado, uma versão ainda mais infantil que passava mais cedo. Eles só voltaram temporariamente pro Bom Dia e Companhia em 2016, durante as férias da Silvia, que acabou sendo a responsável pela 8ª fase. No mesmo ano, a dupla fez parte do especial de Dia das Crianças, que trouxe de volta alguns dos apresentadores mais lembrados, como Eliana, Jaqueline e Priscila e Yudi. E essa época foi só ladeira abaixo pro Bom Dia e Companhia. A situação não era saudável, a começar pela queda da publicidade infantil. A coisa começou a piorar depois de 2014, quando uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente passou a restringir de forma pesada os anúncios para crianças na TV. Isso acelerou a crise dos programas infantis, que começaram a desaparecer da TV aberta. Mesmo assim, o Silvio Santos garantiu que o SBT continuaria apostando nos desenhos, mesmo sem um retorno publicitário de antes. Outro agravante foi a apresentação da Silvia, que se tornou uma das mais lembradas do programa, mas não pelos motivos certos. Com críticas pesadas, ela colecionou algumas gafes e polêmicas na frente das câmeras. Uma delas foi a acusação de manipular o prêmio de um participante que gostaria de ganhar um boneco Lucas Neto. Porém, o boneco do influenciador não era uma opção de prêmio. E você, o que você quer ganhar do nosso programa? Lucas Neto. Quê? Lucas Neto. Não entendi. Lucas Neto não, Pedro. O Lucas Neto. R$400 pro Pedro. A produção vai entrar em contato com você. A ligação supostamente caiu e ela girou a roleta, forçando a parada rapidamente. Bom, essa situação foi realmente muito constrangedora. Mas esse caso nem foi o pior. Em 19 de fevereiro de 2020, teve uma tremenda saia justa quando a Silvia chamou alguns funcionários diante das câmeras para confirmar se eles sabiam que ela estaria ausente na semana anterior.
Felipe, vem cá. Vem cá. Tadeu, vem cá. Robinho, vem cá. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava num compromisso? Não sabia. Não te avisaram? Não me avisaram. Muito bem. E pra você avisaram que eu não estaria aqui na segunda-feira? Você não sabia que eu não estaria aqui, que a gente não ia ter programa na segunda-feira? Você sabia ou você não sabia? Não sabia? Você também não sabia? Você não avisou, Fernanda? Vamos do compromisso, né? Segunda-feira agora. É. Ah, já que passou? Sim. É. Desculpa, pensei que você não diria... Você sabia que não ia ter programa segunda-feira? Você sabia? E você sabia? Fabinho, você sabia? Você, Alê, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só pra saber, um beijo pra vocês. A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque, ó, eu estou... A intenção foi se defender de uma notícia sobre ela ter faltado em uma gravação sem avisar a equipe, causando um tremendo mal-estar nos bastidores. Mas ali no ao vivo, os funcionários ficaram inseguros, o que deixou o clima desconfortável e gerou acusações de assédio moral contra a apresentadora. A repercussão foi tão grande que ela ficou alguns dias afastada do programa. Em conversa no Inteligência Limitada, a Silvia explicou o lado dela nessa história. E aí, o que aconteceu? Eu avisei minha diretora e minha diretora disse que passou para a produção que eu não ia naquele dia. Aí saiu um comentário que eu não tinha avisado os funcionários tinham ficado com cara de bobo, sabe? Que eu tinha desfeito, que eu tinha desrespeitado os funcionários. Entendi. Aí eu chamei, como eu sempre faço isso, faço até hoje isso. Chamar todo mundo. Chamo as pessoas no palco, brinco com as pessoas, tiro sarro, eles tiram sarro de mim, é uma coisa muito saudável que a gente faz ali. E aí os meus 3 funcionários, que é o Tadeu, o Felipe, que hoje está na novela, e era o Robinho, Sei. que eu falo que é meu filho, ele me chama de mãe. Até ontem ele encomendou uma cesta de café da manhã para mim, tudo. Pô, que legal. E aí eu chamei os 3 no palco, os 3 ficaram do tipo, o que a gente fala aqui, não sei o quê. E eu olhei para eles assim, vocês foram feitos de bobo, ficou uma situação, então as pessoas falam, e porque eles são, o Tadeu, eu chamo o Tadeu no palco até hoje, o Tadeu ele acende que nem uma bola de árvore de Natal. Eles são muito tímidos, porque não é fácil. Para mim, entrar no ar e rir, hahaha, você que apresenta programa, tá acostumado. agora você chama uma pessoa. Trava, né? A pessoa trava, eles travaram, entendeu? Então eles ficaram meio que sabe? E aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Então eu peguei todo mundo de surpresa. Entendi. E aí foi falado... Não foi uma coisa preparada, gente, eu vou chamar vocês. Não foi. Você fala isso, você fala, é uma coisa de... Eu chamei de bate-pronto, foi antes de entrar no intervalo, eu chamei, falei, Felipe, vem cá, Tadeu, não sei o quê. Como eu faço até hoje. E aí as pessoas falaram que eu humilhei eles no ar, que eu desfiz deles, que ele, sabe, ficou uma situação extremamente pesada pra mim. A fase com a Silvia foi uma das mais conturbadas do programa, simplesmente porque a Silvia dava umas surtadas ao vivo que ninguém entendia. Imagina as crianças vendo isso. Eu não vim trabalhar ontem e entrou desenhos, não entraram cabeças como andam falando por aí. Porque eu fui na reunião da escola das minhas filhas, entendem? Eu também sou mãe. Não é porque eu fui passear, não é porque blá, blá, blá. Em uma casa com a pititica da Macho Urso, eu queria pedir autorização para essas pessoinhas aí que adoram cuidar da minha vida. Se eu vou poder viajar no carnaval, posso, gente? Por favor, deixa, vai, deixa. Ah, deixa, vai. Deixa. Adoro isso. Agora eu vou pra sua casa com a pititica da marcha e a gigante do urso! Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Eu estou passando muito frio aqui, Lucas Duarte, se é isso que você quer saber. Toda vez que é você, é frio. Isso não é justo comigo, eu não posso passar frio. Então é isso que temos pra hoje. Eu quero mudar o Lucas Duarte. Em 31 de março de 2022, veio o anúncio que não surpreendeu, mas ainda assim gerou grande impacto. O Bom Dia e Companhia sairia do ar depois de 28 anos de história. O formato já vinha mostrando sinais de desgaste, a audiência caía e a concorrência com as plataformas de streaming só piorou a situação. A verdade é que a forma de consumir séries e desenhos mudou completamente com a chegada da Netflix e de outros serviços. Agora, as crianças podiam assistir o que quisessem, na hora que quisessem, e isso acabou tirando boa parte da função do programa. Para piorar, uma nova lei proibiu a veiculação de publicidade voltada para crianças, o que cortou uma das principais fontes de receita do Bom Dia e Companhia. Sem o mesmo público e sem a mesma grana entrando,
A sobrevivência do programa ficou cada vez mais difícil. É triste pensar nisso, considerando que ele foi o programa que nos apresentou várias das melhores animações de todos os tempos. Eu só vou citar algumas das mais icônicas porque tem vários deles que merecem um aprofundo só deles. Entre os grandes clássicos tivemos Looney Tunes, Baby Looney Tunes, Duck Dodgers, Tiny Toon, Tom e Jerry Kids, A Pantera Cor-de-Rosa, as várias versões do Scooby-Doo, Tutubarão, Corrida Maluca, Ursinhos Carinhosos, Os Cãezinhos do Canil, O Máscara, Thundercats e Silverhawks. Foram diversos desenhos de ação e super-heróis como As Meninas Superpoderosas, Os Jovens Titãs, Mega XLR, Projeto Zeta, Super Choque, Liga da Justiça, X-Men Evolution, Ben 10 e Juniper Lee, além dos animes Naruto e One Piece. Além disso, o programa apostou brevemente em séries live action como As Visões da Raven e Um Maluco no Pedaço. Após um ano fora da programação do SBT, o Bom Dia e Companhia voltou como especial de férias durante o mês de julho. Ele foi encerrado antecipadamente no dia 28 por conta da baixa repercussão, chegando a seu fim definitivo. Ao longo de 3 décadas, o Bom Dia e Companhia se reinventou, formou gerações e se tornou um dos programas infantis mais importantes da televisão brasileira. Entre ligações engraçadas, sorteios de prêmios e a companhia daqueles apresentadores que pareciam nossos amigos de verdade, o Bom Dia e Companhia passou por várias mudanças, mas quase nunca perdeu aquela essência leve, divertida, que conectava direto com a criançada. Quando o programa chegou ao fim, não foi só ele que se despediu. Foi o fim de uma época em que a infância tinha a hora certa para começar, assim que a TV ligava de manhã. Eu nunca esqueço uma matéria que eu li em 2016 e que me marcou muito. Era do Ricardo Feltrin no UOL contando um bastidor forte do SBT. Numa reunião, um publicitário perguntou pro Silvio Santos por que ele continuava passando o desenho de manhã se ele não podia fazer publicidade para criança. Ele falou que o SBT estava jogando fora 6 horas de programação. Só que a resposta do Silvio foi curta e certeira. Não me interessa se estou perdendo dinheiro. Exibir desenhos é uma obrigação com as crianças. O SBT não tá aqui só para fazer dinheiro. Tem outras coisas envolvidas. Isso nunca saiu da minha cabeça. Tanto é que, quando o Silvio Santos faleceu, a notícia só foi ao ar às 11h30 da manhã, depois dos desenhos. Pra muita gente, o ícone da infância foi a Xuxa, a Eliana, a Mara Maravilha, a Angélica. Mas pra mim, e pra muita gente, foi Yudi, Priscila e Maísa. Amigos que eu nunca conheci, mas que me fizeram muita companhia. Tchau, Julinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo, e esse arroba que você tá vendo aqui, @LucasSeixer, você pode me seguir lá no Instagram, porque eu estou fazendo um filme e tô documentando tudo lá. Então, me segue para você acompanhar todo esse processo. E para bastidores do canal e também Reels e conteúdos exclusivos, você pode me seguir no @AprofundaIdeias. E eu queria saber uma coisa de você nos comentários. Se você viveu essa época do Bom Dia e Companhia, você já ligou pra lá? Porque eu nunca liguei pro Bom Dia e Companhia, porque sempre quis, obviamente, porque sempre assistia. Mas os meus pais diziam que era muito caro, que ia sair muito caro, que era uma ligação caríssima e não dava pra ligar. Então eu sempre fiquei na vontade de como seria ligar e participar. Mas eu sei que muita gente, principalmente de São Paulo, ligava pro Bom Dia e Companhia e até já ganhou coisas. Então, se você tem essa experiência, por favor, deixa aqui nos comentários. E é impressionante como esse programa, ele era perfeito em todos os aspectos para uma criança, né? Porque tinha os prêmios, que eram coisas que você sempre quis ganhar, né? Talvez menos o jogo da vida. Mas tinham vários prêmios e coisas que você gostaria de ganhar. Tinha 2 crianças apresentando, o que era incrível pra época, né? Porque era uma linguagem de criança para criança. Tinham desenhos fantásticos, inclusive tem vários que eu quero fazer um aprofundo aqui. E eu acho que o Super Choque daria um baita vídeo, né? O que você acha? Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui. Quero um vídeo sobre o Super Choque, tá?
Eu preciso agradecer demais a Manual por estar patrocinando esse vídeo. Vai aqui nos comentários ou na descrição para você ganhar um descontaço no seu tratamento. Gente, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo do Aprofundo até o final. A gente se vê na próxima. Beijo. Tchau.